Seminário 6. Hoje a gente vai falar sobre tratamento psíquico. Dentro do seminário 6 do Lacan. Primeira coisa que a gente precisa falar é que para o Lacan o tratamento ele vai operar em vários níveis. Então, diferente de algumas abordagens que vão visar um nível observacional, comportamental. No Lacan fala-se em mais de um nível. Que níveis são esses, né? E também a ideia do tratamento, com algumas abordagens, tem como parâmetro a ideia da remissão dos sintomas. Então, para o Lacan, esse não é o parâmetro, não é o foco principal do tratamento, né? Atingir, houve uma remissão, então está curado, né? Então, não trabalha com essa ideia de cura vinculada à ideia de remissão, né? Então, se não fala da ideia de remissão, nesse sentido de cura, vai falar então mais num sentido de realidades dos fenômenos, fenomenais, né? E isso porque essa realidade, dentro da abordagem lacaniana, vai falar muito do desejo, né? É essa realidade do fenômeno, né, a ser expresso, a ser trabalhado, que está em jogo a questão, ou essa realidade do fenômeno, que vai colocar em jogo, então, o desejo. Então, como a gente falou no início, são níveis, quando se fala do tratamento psíquico, em Lacan, a gente fala em níveis, né? E que níveis são esses, né? Então, algumas dimensões dentro desse tratamento analítico. A gente pode falar aí dos fenômenos, então, são os fenômenos marginais, né? Que estão na margem, que são residuais. E aí a gente tem o que? O xiste, tem o ato falho, tem o sonho. Então, dentro desse tratamento analítico, a gente vai ter esses fenômenos que estão à margem, né, que tem relação com o desejo. A gente vai ter, no outro nível, os sintomas, inibições. Então, se a gente fala do tratamento com um aspecto curativo, né? A análise, então, ela vai focar num sentido de, aliás, vai focar num sintoma num sentido mais amplo, né? Não é um sentido estrito da coisa, né? Ou seja, especificando o sintoma e a partir dessa especificação, uma causa, isso resolve o problema, não, não é por essa via, né? Quando a gente fala então de sintoma e inibição, a gente foca no sintoma num sentido mais amplo, né? Até porque dentro da abordagem lacaniana, a ideia do sintoma é a ideia que o que se sustenta uma estrutura, né, é justamente, aliás, que sustenta a estrutura subjetiva do sujeito é justamente o sintoma. Então, por trás de uma estrutura subjetiva específica, ou à frente, podemos até dizer assim, é a ideia de ter um sintoma ali estruturando, sendo o calcanhar, a quina, né? O apoio. Então, esse é um nível. Então, a gente falou o primeiro nível, que são os fenômenos marginais. A gente pode falar dessa outra dimensão, que é os sintomas e as inibições. Então, é um outro nível. A gente fala de tratamento analítico. E tem o nível que é o que visa o trabalho também, que é a modificação das estruturas, né? Então, a gente fala das neuroses, das psicoses, né? Que, em última instância, essa neurose, essas estruturas, né, que precisam ser modificadas, que são, então, de certa forma, dentro da abordagem, são defesas contra o próprio desejo, né? Então, dentro do tratamento psíquico, o desejo ele vai ser um eixo bem importante, né? E aí,
Lacan, ele traz uma crítica importante a essas abordagens psicanalíticas mais modernas, de que essa ideia da libido como algo que a gente busca em objeto, então é comum quando se fala a minha libido está direcionada para determinado objeto. Então, quando eu conquisto esse objeto, eu atendo então ou atendi essa libido porque eu atingi, eu alcancei. Então, o Lacan, essa ideia que ele critica na psicologia, na psicanálise mais moderna, é totalmente oposto do que ele pensa, porque a libido ela não é algo a se alcançar, então que está muito ligado a essa ideia de busca do prazer, então esse hedonismo, né, que eu busco, eu tenho uma vida orientada ao prazer, conquisto, atinjo o objeto ou descubro quais são os objetos, satisfaço a minha libido. Então essa libido vinculada à busca pelo prazer, que é oposta à ideia do Lacan, porque essa ideia, ela então vai, na verdade, velar então a ideia, na verdade, do desejo, que é o eixo colocado como eixo principal do tratamento psíquico, né? Então, para o Lacan, a libido é energia psíquica, é importante. Libido é energia psíquica e energia psíquica como extrato do desejo. Então, se a gente pensar no desejo como um motorzinho está sempre girando, se esse motor está sempre em funcionamento, o extrato, produto, é essa energia psíquica. Então, libido está associada à energia, que é a energia psíquica como um produto do próprio desejo, né? Então, quando a gente fala então no tratamento psíquico, o desejo como eixo, a libido associada à energia psíquica como um produto do próprio desejo, né? E aí vai trazer que no tratamento o desejo ele vai revelar, na verdade, quando fala de desejo, o tratamento ele vai revelar o desejo, mas o desejo do outro, né? E que o sujeito lacaniano ele se constitui, né? Na verdade, o desejo do sujeito ele vai se constituir no intervalo, né? Entre o quê? Duas coisas. Você tem a demanda e a necessidade. No meio disso, você tem o desejo. Então, o desejo então, o desejo do sujeito ele vai se revelar nessa aliança entre a necessidade e a demanda, e que é o desejo, ele é fundamentalmente o desejo do outro. Então, na obra lacaniana, quando você fala desejo, você está falando desejo do outro. Ah, o que é o desejo do outro? A pergunta que expressa o que é o desejo, né? Ou que é, na verdade, o desejo do outro, é justamente essa questão que vai expressar esse desejo do outro, que é a questão do que vai, ou o que queres, né? Então, pro Lacan, o encontro que vai existir, que vai marcar inicialmente esse encontro com o desejo, ele expressa então nessa pergunta, né? Que vai, ou o que queres, né? Então, isso vai marcar inicialmente o desejo. Então, outro ponto importante, quando a gente fala do tratamento psíquico, é falar da estrutura do significante e o grafo. Então, para isso, a ideia de que o tratamento psíquico, então, ele é, de forma alguma, ele é indissociável da linguagem ou da função da linguagem. Isso porque o homem, ele é, via de regra, ou a princípio, capturado, então, por essa cadeia ou por essa linguagem, que a gente pode dizer que é uma cadeia, é capturado nessa cadeia significante. Então, e isso porque é uma linguagem? Porque já a linguagem é um discurso pré-existente ao homem, à mulher, ao ser, né? Então não é algo que é produzido fundamentalmente para esse sujeito que se diz subjetivo, único. Não, ele é um efeito de um discurso que já pré-existe a ele. Então,
Se o discurso ele é pré-existente à pessoa, então a gente pode falar que o indivíduo, em algum nível, ele é capturado inicialmente por esse discurso, né? E ele é capturado, então, dentro de uma cadeia significante. E aí, quer dizer, quando a gente fala de uma subjetividade, é uma subjetividade, então, em partes, porque justamente por conta dessa ideia de divisão, né? Então, até que ponto eu sou subjetivo e até que ponto eu sou produto, eu sou efeito. Então, e a ideia é essa, né? De que o ser humano, de fato, para existir, ele inicialmente é capturado por esses discursos que pré-existem a ele, né? Então, quando a gente fala do tratamento, a gente fala então dessa estrutura que pré-existe, né? E aí o Lacan vai falar do gráfico do desejo, como para poder explicar, né, como de fato que esse sujeito entra no jogo da linguagem, e ele entra porque existe um discurso que pré-existe a ele, que captura ele nessa cadeia de significantes, né? Então, no tratamento psíquico, né, no tratamento analítico, é importante, então, fazer essa distinção do enunciado, e aí quando a gente fala de enunciado, a gente fala do que é dito, essa distinção do enunciado da enunciação, que é diferente, né? A enunciação a gente pode pensar aí com o próprio ato de falar, né? Que é diferente de um enunciado. O enunciado muitas vezes é algo que pode ser repetitivo, hoje, principalmente. A gente vê que há uma repetição de ideias e que às vezes a pessoa não sabe nem que essa ideia ela já pré-existe, é uma repetição. Então, a gente está nesse nível de repetição, de articular uma repetição como se fosse uma ideia original nova, a gente está, na verdade, então, nesse nível do dito, do enunciado, né? E quando a gente fala da enunciação, a gente está a própria enunciação, então tem um ato, né, uma ação de falar, é o ato de falar, né? E que é importante saber é que o, é nesse ato de falar que o sujeito do inconsciente ele vai se manifestar. Ponto. Aí a gente fala também no tratamento psíquico que o inconsciente vai ser nesse inconsciente que os próprios elementos inconscientes eles vão estar girando, né? E por estar inconsciente, a gente fala que está recalcado. Então, esses conteúdos, a gente fala de conteúdo inconsciente, nesse nível inconsciente ele está girando e recalcado, né? Está longe da consciência. Mas ele não fica longe para sempre, o tempo todo. Em algum momento ele perturba, né? Ele vem à margem e quando ele vai no nível da demanda, da fala, né? Então, quando a gente fala, a gente já não está mais no nível da demanda, da desejo, né? A gente está no nível da demanda. Então, a própria fala é que esses conteúdos eles vão estar se manifestando, né? Então, por isso que eu falei que no enunciado é uma repetição, é um dito, repetições de palavras e tal, mas o inconsciente ele vai, acha nessa guiança, nesse furo, né, entre o que é a demanda, o que é aquilo que é dito e o enunciado, então aliás, entre enunciado e enunciação, então nesse meio que vai ter, então, ainda que a nível de demanda, essa manifestação dos conteúdos recalcados anteriormente, né, que vem por meio desse giro. E isso, que essa manifestação se dá nesse nível da demanda dos conteúdos recalcados, é a ideia da geração de sintomas, né? Então, se a gente está falando de um inconsciente, conteúdos, elementos giram e eles estão recalcados, somente pode ser conteúdo, elemento recalcado, aquilo que a gente chama de significante, não os significados propriamente, mas os significantes, né? Então, somente os significantes podem estar girando a nível inconscientes e recalcados
perturbando, né, a margem, trazendo então essas manifestações a nível de demanda, né, os conteúdos anteriormente recalcados, né, que é justamente a ideia do sintoma, né, o sintoma como uma manifestação daquilo que está recalcado, que aparece nos intervalos da linguagem do que a gente fala, tá bom? A gente pode falar também do tratamento psíquico, do próprio da interpretação do fantasma, né? Então, quando fala de interpretar o desejo, né, no trabalho psíquico de interpretação do desejo, a ideia não é só de fato trazer um significado oculto, mas na verdade trazer uma espécie de uma confrontação, né, com essa posição que o sujeito ocupa diante do próprio fantasma dele. Então, o fantasma, já para antecipar, é a ideia de que o desejo humano, então, ele está fixado, está adaptado, não a um objeto real, né? O desejo, de forma alguma, está lá fixado, grudado a algo real, plausível, palpável. Por isso que é um fantasma, porque é algo que existe, mas não num plano material, concreto, né? Ele está, na verdade, funcionando como suporte, né? Ele dá um suporte para o sujeito. E que momento que ele dá o suporte para o sujeito, né? Nessa questão do fantasma? Quando esse sujeito, né, vai sofrer um apagamento, fading, né? Que é a ideia do desvanecer. Então, quando que isso acontece? Diante de uma carência. Então, quando há uma carência de um significante, né, que vai definir ele no campo do outro, ele sofre um apagamento. Isso é um fato, na verdade, porque é a ideia de que quem eu sou e para quem mostra que falta então um significante no campo do outro que nos defina absolutamente. Então, na verdade, por isso que vem a ideia quem eu sou para o outro, que o que quer de mim é uma repetição de uma dúvida, porque é estrutural, a gente não tem capacidade de se orientar no campo do outro por um significante que nos defina absolutamente, até porque a gente está falando de um espaço que é ocupado pelo outro, dentro da linguagem do outro, e está falando do nosso próprio espaço e, né, dessas todas as interferências da linguagem na nossa vida. Então, tem essa carência de um significante absoluto, até porque a gente não sabe, então a gente vai muito para o campo da alquimia, da imaginação, da ideia de adivinhação, né? Que o outro tá de fato, papai, mamãe, tio, papagaio, todos que de fato estão pensando a meu respeito. Eu não sei. Então, às vezes, por faltar um significante no campo do outro que nos defina absolutamente, ou até mesmo nas próprias cursos, né, que pretendem formar um cidadão super inteligente, capaz, indestrutível, né? Então a ideia do indivíduo antifrágil. Então, eu atingo esse poder superior, esse conhecimento, então é uma questão de acesso. Acessando, eu me torno antifrágil no campo do outro, né? Porque eu tenho essa garantia. Mas isso não é verdade, e o Lacan vai trazer que, não é verdade, porque o sujeito ele desvanece diante, diante da carência de um significante do campo do outro, que defina, e defina absolutamente. Então quer dizer que nada no mundo e ninguém pode chegar e falar: a partir de agora você é o cara, fez o curso aqui de um mês, passou aqui no nosso real de experiências, então você está garantido, é um cara inteligente, toma o selo de inteligência do nosso curso. Não, porque aí você vai para um lugar e de repente nesse lugar você não está sendo visto dessa forma, ou não é essa a proposta do grupo, que as pessoas te idolatrem na sua inteligência, talvez nem tem espaço para a tua inteligência, talvez teu momento ali de escuta, né? Então essa é a ideia também.